amigos da web, hoje a gente está aqui com o Rafael Fernandes, grande presença ilustre aqui, para dar 5 dicas, não, Rafael? É isso aí. Você vai dar 5 dicas sobre o quê? Cara, eu sou editor de quadrinhos e roteirista, eu vou dar umas dicas aí pra quem quer fazer quadrinhos e não quer se enrolar com esse lance de edição. Não dá pra falar de tudo, mas aqueles toques que vão te salvar da destruição total. Então, Rafael, vamos começar então. Qual que é a sua primeira dica aí pra galera? Cara, a primeira dica é a mais enrolada de todas, que é quando você vai fazer um quadrinho, você tem um projeto. Olha, eu tô querendo escrever uma história, você tem que pensar em 3 coisas antes de começar esse quadrinho. Então, uma dica tripla, né? Porque eu não consigo desassociar, que é trabalhar o orçamento, o público-alvo e o formato juntos. O que significa isso? Cara, eu tenho X reais para fazer isso, eu quero fazer impresso. Então o formato tem que caber no quanto você está gastando e ao mesmo tempo ele tem que ser atraente para esse público-alvo. Então, certo. Por exemplo, eu quero fazer um quadrinho independente de 20 páginas, formatinho americano, aquele arroz com feijão que todo mundo faz. Eu tenho que investir para ele ter pelo menos uma capa colorida. Certo. Entendeu? Porque o público-alvo, ele procura isso. Você tem lá 20 gibis com capa colorida, um com capa em preto e branco. Raramente o cara vai pegar aquele. Então investe numa capa colorida. Isso não fica legal fazer só tudo prevê. Então, se você não tem dinheiro nenhum, então você vai fazer digital, vai pensar numa maneira de fazer gratuito e que seja legal para esse público. Eu quero trabalhar com social comics, legal. O que o público do social comics quer ler? O que você tem que investir para ele ler e etc. Então, você tem 3 coisas para pensar sempre. Então, estão super amarradinhas. Então, é complexo, daria um vídeo inteiro sobre isso. Mas é um começo para você pensar seu projeto. E a segunda dica então, Rafael? Olha, a minha segunda dica que é: os quadrinhos são uma linguagem. Caraca. E o que isso significa? Que se você estivesse aprendendo inglês, você ia fazer exercícios, você ia treinar bastante até se tornar fluente no troço. Exatamente. Não é verdade? Então, você não chega de cara assim, olha, minha primeira tentativa de inglês, eu vou falar na ONU para todo o planeta. Então, o seu primeiro quadrinho tem que ser humilde. Então você vai fazer uma história curta, você vai experimentar várias histórias curtas, participar de coletânea, publicar de forma independente, fazer um xerox de A4, colocar no social comics, tudo que você puder fazer sem gastar muito e para você experimentar, porque os seus primeiros quadrinhos vão ser uma porcaria. Tem que aceitar já, né? É natural. Claro. Faz parte. Você vai melhorar. Eu ainda tô fazendo os ruins, daqui a pouco eu vou começar a fazer os bons. Bom, então vamos para a terceira dica, aí estamos no meio do processo. Já para pro cara produzir isso aí. São várias coisas meio amplas, né? Então, a outra é, você quer fazer um quadrinho? Tenha uma história. Parece óbvio, né? Mas muitas pessoas têm só personagem, ou ficam pesquisando a agricultura do planeta que ele está criando, mas o cara não tem nada para contar. Então, assim, você quer quer fazer um quadrinho? Você tem que ir atrás de uma história. O que significa isso? Uma coisa com começo, meio e fim. Você tem que viver, você tem que ter experiências de vida para mostrar. Então, assim, às vezes você quer contar, mas eu só escrevo quadrinhos sobre aventuras espaciais. O que isso tem a ver com experiência de vida? Tudo. Quadrinhos sobre aventuras espaciais são baseados em pessoas, provavelmente, que viveram coisas neste mundo aqui, mundano, na qual nós vivemos. Exato. Então, vá para os botecos, vá para as festas que parecem ruins. Viva, se dê mal para ter o que contar. Boa, muito boa, né? Essa dica. Bom, e a quarta dica aí pra gente chegar a quase produzir esse quadrinho? Não pare na sua primeira ideia. Cara, tive uma ideia incrível e acabou. E aí você apresenta aquela ideia pra quem vai fazer. Não, cara, pensa um pouquinho. Tenta sempre trabalhar com... vou fazer um projeto de quadrinhos pra uma publicação, por exemplo. Pro Rei Amarelo. Abriu uma publicação da Draco de 20 páginas. Escreva 3 histórias, com começo, meio e fim, que você pode fazer. E daí você escolhe a que for mais original, a que tiver elementos mais interessantes. Você, por exemplo, o próprio Rei Amarelo, eu recebi mais de 50 histórias iguais. Nossa. Imagina, qual a possibilidade? Mas era porque o cara pegava, ele leu o livro, ou ouviu falar sobre e fez, é um cara chamado Robert Chambers, que ele leu um livro, enlouquece e mata a esposa. Todas essas histórias eram iguais. Esse conceito meio óbvio. Então, para pensar, e se eu trouxesse isso para o Brasil? E se eu colocar isso em outra época da história? E se a história for contada do ponto de vista do monstro? Ninguém fez isso em nenhuma delas. Nossa. Sabe? E o monstro não é um monstro, ele na verdade
É tipo aquelas histórias do Homem-Coisa, né? Ele tá o tempo todo, eu tô tentando te ajudar, você derreteu, desculpa. Entendeu? Ninguém brinca com os pontos de vista. Então, não para na sua primeira ideia. Tenta trazer ideias novas, misturar ideias. Ah, é uma história de monstro, mas eu quero que tenha cowboys. Pronto. Aí você vê o que sai. Aí se for, então, cowboys que viajam no espaço. E vai pondo bagulhos ali. Você vai incrementando, né? Isso, depois você limpa, tira uns negócios e vai porque você tem grande experiência, né? Lendo muitos roteiros, né? Sim. Afinal de contas, você produz várias coletâneas, né? Várias antologias. É, a gente está fazendo a média de... A gente começou fazendo uma e hoje a gente estava com 4 ou 5 no ar pro pessoal mandar material, acho. Caraca, então você acaba vendo muita coisa parecida, né? Quando bomba, você recebe 100, 200 roteiros para ler e com sorte você chega em pelo menos metade do que você precisa e o resto você tem que pegar com a sua equipe e montar. Mas eu acho que é um exercício legal, inclusive para quem... a gente está oferecendo para as pessoas, né? Eu percebi muito isso. Não sou eu que tô dizendo, é um feedback que eu tive. Pô, eu tentei fazer pro Rei Amarelo, pô, foi legal que eu percebi que não tava escrevendo tão bem e tal, e tentei de novo. Então, é isso, não pare na sua primeira ideia e seja persistente, é uma dica dupla. Pô, é muita coisa que você já leu, que você já viu, que você aprendeu. Então a gente precisa dar a quinta, última dica. Eu acho que é uma dica legal, que é quando a gente termina de escrever algo, a gente tem a sensação de que é a melhor coisa do mundo. Lembra do que a gente falei pra não parar na primeira ideia? Mas às vezes não basta isso pra você perceber que a sua ideia não é boa. Você terminou de escrever sua história? Deixa ela uma semana sem você ler. Ou, eu até coloquei aqui uma outra dica que seria a sexta, mas acho que ela cabe aqui. Passa pra uma pessoa ler também, enquanto você não tá olhando mais, entendeu? Eu terminei a ideia principal. Passei aqui, ó, dá uma olhada na minha história. Não quero nem olhar. E fico pensando, pô, será que eu fiz tudo legal? Então, que ideias eu poderia trazer pra isso? E esquece, vai lá, vai pra praia, né? Vai viver. Vai viver. Aí depois de uma semana você volta no texto, dá uma olhada lá e você vai ver que o texto não tá bom. Tem frases erradas, os personagens não combinam, não tem onomatopeia, você tem que fazer um checklist de coisas que tem no quadrinho. Abre um quadrinho que você tem na sua casa e anota tudo que tem nele. Tem balão, tem recordatório, tem desenho, óbvio, tem onomatopeia. Anota tudo isso. Volta no seu quadrinho e tenta achar se você curtiu a leitura, se fosse outra pessoa que escreveu. Lê os comentários da pessoa que você... É até bom usar o Google Docs, eu costumo utilizar, e peço pra pessoa colocar comentários. Porque aí eu nem preciso ficar trocando arquivo, eu mesmo já abro e consigo ver até ele destruindo meu texto em tempo real. Tu vê lá, pô, essa é uma dica muito boa. Eu aprendi a usar o Google Docs, então realmente... O Google Docs mudou minha vida. Se alguém falar, usa o Celtics para escrever, cara, aquilo é um crime. O seu roteiro fica travado, você não consegue ficar mexendo nele, você não tem dó de apagar. No Google Docs você já olha ali, marca, abre outro arquivo, já faz outro. Você compartilha o link muito fácil. Tem chat, tá lá com o seu editor ou seu colega, vocês já estão falando, o cara vai falar... Cara, não pensei no personagem assim, isso já muda na hora. Caramba, legal. É uma baita ferramenta de trabalho em equipe, que basicamente é um quadrinho, é um trabalho de equipe, né? Pô, galera, então, muita coisa bacana agora pra absorver, pra sentar, vamos começar a produzir, né? Sim. Porque, na moral, agora é com você. E aí a gente quer concluir pro Rafael contar um pouco sobre ele, sobre o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Também é importante? Sim. Eu gosto quando as pessoas perguntam, como é que faz pra fazer quadrinhos? Fazendo. Exato. Eu tenho meus quadrinhos de roteirista, né? Eu escrevi o Ditadura no Ar, tem uma série chamada Pagão, que a gente vai retomar esse ano com mais fôlego, a gente lançou um audiodrama. Se der pra colocar o link, é bem legal. Saiu pela Rede Geek. Já. Que é basicamente uma radionovela narrada pelo Guilherme Briggs. Caraca, legal. Que é sobre uma mina tendo que escolher entre salvar a avó dela que tá no Capão Redondo ou a namorada dela que tá presa num prédio do hospital que ela trabalha. Caraca, durante o apagão. O primeiro dia do apagão, é o apagão Begins, vamos dizer assim. Esses aqui são os títulos mais poderosos do mal da Draco. Se você quer ler quadrinhos bons de terror, a gente decidiu mostrar como é que faz. Cara, zeraram o seu estoque. Já esgotou várias vezes, a gente tá com uma boa... vamos dizer, entrada. O público que gosta de horror e de Lovecraft tá pirando no material. Quem gosta de True Detective vai curtir o Rei Amarelo. Então tem bastante coisa aí. Sensacional. Então o que não falta é material para conhecer a Draco, conhecer o Rafael Fernandes, conhecer o mercado nacional. Então, galera, é isso aí. Vamos tentar colocar o máximo de link aqui embaixo para você poder aproveitar dessa aula. É um mini curso de 10 minutos. Realmente com uma aula legal pra caramba. Até eu vou começar a produzir depois de todos esses vídeos que a gente tá fazendo. Então, pessoal, visite a Draco. Siga o Comic Boom em todas as redes sociais, o Distopia também nas redes sociais.
Siga o Rafael Fernandes nas redes sociais. E siga todo mundo no meio dos quadrinhos, porque quadrinho é legal pra caramba. Deixa esse preconceito de lado, vem pro quadrinho BR, que é sensacional. É isso aí. E vamos ser felizes. Assim, tá com dúvidas? Ficou curioso com alguma coisa? Eu tô com Curious Cat, aquele trocinho lá que você manda mensagens pra mim, pode fazer suas perguntas e eu respondo pra você. E ela sai no Twitter e tal. Olha, esse daí eu ainda não tava seguindo. Acho que é net/Rafa Fernandes. Acho que é isso. Pô, a gente coloca escrito aí. Então é isso aí, galera. Um forte abraço, tudo de bom pra vocês. E falou!